Fala, nação rubro-negra! Chegamos com mais um vídeo daqueles que o torcedor do Flamengo ama, com notícia quente, informação de bastidor e aquele papo reto sobre o nosso Mengão. O clima tá intenso, tem decisão chegando, tem jogador voltando, tem contrato para ser assinado e tem jogo importante pela frente. Então, segura firme aí, porque hoje a resenha vai ser pesada. E para começar, acabou a novela. Depois de uma longa negociação, o Flamengo finalmente chegou a um acordo com Arrascaeta. O craque uruguaio, que é um dos maiores ídolos do elenco atual, acertou todos os detalhes da renovação de contrato e deve assinar oficialmente a qualquer momento. O novo vínculo vai até o fim de 2028, podendo se estender por mais um ano se algumas metas forem atingidas. O meia, inclusive, deu aquela escapadinha antes do anúncio oficial e deixou o torcedor com o coração quentinho, postando uma mensagem que soou quase como uma declaração de amor ao clube. Ele escreveu que, mesmo com altos e baixos, continuam escolhendo um ao outro todos os dias, e que isso é o que faz parecer que foram feitos um para o outro. O post veio acompanhado de um coração vermelho e preto, e o torcedor já entendeu o recado. Além da renovação, o novo contrato traz um aumento salarial, o que era algo já esperado diante do peso que o uruguaio tem no elenco e da importância dele em campo. Os representantes de Arrascaeta e a diretoria rubro-negra vinham conversando há semanas, ajustando detalhes de luvas e bônus por metas esportivas. O acordo foi costurado com calma, e agora o desejo do camisa 14 é claro, encerrar a carreira vestindo o manto sagrado. Uma notícia dessas traz um alívio enorme pro torcedor, porque, convenhamos, perder o Arrasca seria um baque gigante. Mas as boas notícias não param por aí. O técnico Felipe Luiz também ganhou motivos para respirar mais tranquilo. A Conmebol finalmente definiu a situação de Bruno Henrique, e, dentro do possível, a decisão foi positiva. O atacante foi punido apenas com uma multa pesada de $25 mil, algo em torno de R$136 mil, mas escapou de qualquer tipo de suspensão. E isso, meus amigos, é um verdadeiro alívio. Porque se viesse punição com jogos de suspensão, o Flamengo poderia ficar sem ele nas semifinais e até numa eventual final de Libertadores. Então, dentro desse cenário, foi o melhor resultado possível. Claro que o valor da multa é alto, e o clube já se movimenta para tentar recorrer, buscando uma redução. A defesa do Flamengo argumenta que o gesto do jogador, aquele momento de tensão em que ele acabou reagindo depois de ser atingido por um objeto arremessado da arquibancada, foi apenas uma resposta emocional, e não algo intencional. A Conmebol, por sua vez, também multou o clube em mais R$150 mil pelo uso de sinalizadores no jogo contra o Estudiantes, no Maracanã, durante as quartas de final. Duas multas pesadas, é verdade, mas que ficam pequenas diante do risco de perder um jogador essencial numa fase decisiva da temporada. E já que o assunto é decisão, o foco agora é total no clássico contra o Botafogo, que acontece no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que pode definir muita coisa na tabela e, principalmente, no clima dentro do clube. A CBF escalou Alex Gomes Stefano para apitar a partida, e esse nome já deixou o torcedor rubro-negro com o pé atrás. O motivo? Ele é um dos árbitros que mais distribuem cartões amarelos na competição. E justo agora, o Flamengo entra em campo com 5 jogadores pendurados. Alan Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal precisam jogar com a cabeça fria, porque o próximo compromisso é simplesmente contra o Palmeiras, no Maracanã. Ou seja, qualquer vacilo, qualquer cartão bobo, e o time pode ir desfalcado para o confronto direto. A ordem no ninho do urubu é clara, jogar com intensidade, mas sem se deixar levar pela pilha do adversário. O jogo contra o Botafogo, além da rivalidade, tem peso de recomeço. O time vem de 3 empates seguidos no Brasileirão e de uma derrota fora de casa para o Bahia. A sequência não é boa, o clima ficou pesado, e é justamente nesse tipo de momento que o Flamengo precisa mostrar o tamanho que tem. Ontem mesmo, o presidente BAP apareceu no ninho, acompanhou o treino de perto e fez questão de conversar com o grupo. Almoçou com os jogadores, trocou ideia com o técnico Felipe Luiz e com o diretor José Botto, reforçando a confiança da diretoria no elenco. A mensagem foi direta: o time precisa reagir, precisa retomar o foco e não pode jogar a toalha.
porque, convenhamos, ainda tem muito campeonato pela frente. Essa história de que o título já é do Palmeiras não cola. O Flamengo é gigante, e se tem uma camisa capaz de virar qualquer situação, é a do Mengão. Felipe Luiz, por sua vez, vem trabalhando para ajustar o emocional e o tático do grupo. Ele sabe que o momento é de pressão, mas também entende que é nesses jogos grandes que o elenco costuma crescer. O treino da véspera do clássico foi puxado, com ênfase na compactação e na transição rápida. A comissão técnica quer um time mais intenso, mais ligado e, principalmente, mais letal no ataque. Nos bastidores, há uma expectativa grande para ver Eric Pulgar de volta. O volante, que estava sendo dúvida, foi liberado e será relacionado para o jogo. Já Alan e Dela Cruz passaram por avaliação médica e ainda aguardam liberação. O clima no CT foi de concentração total. Apesar dos resultados recentes, o grupo está unido e consciente de que é hora de dar uma resposta em campo. Como o próprio Felipe Luiz disse em uma das conversas com os jogadores, não adianta reclamar, é hora de jogar bola. E é justamente isso que o torcedor espera ver, um Flamengo aguerrido, com sangue nos olhos, jogando com o coração na chuteira. E se o torcedor estava com dúvida sobre o foco do elenco, basta olhar o comportamento do grupo nos treinos. A intensidade voltou, o astral melhorou e até os reservas vêm mostrando gana. A presença de figuras da diretoria deu aquele empurrão extra. O sentimento é de que o time entendeu a gravidade do momento e vai com tudo para buscar os 3 pontos. Enquanto isso, nos bastidores, o nome de Gerson voltou a circular. Rumores de uma possível volta ao futebol brasileiro, especulações envolvendo Palmeiras e até uma tentativa de negociação com o Zenit. Mas quem conhece como o clube russo age sabe que a situação é complicada. Gerson não está feliz lá, é fato, mas o Zenit é duro na queda. O time russo já mostrou várias vezes que não tem pressa para negociar e que não precisa de dinheiro. Foram 160 milhões de reais pagos à vista na época da compra, e eles não têm a menor intenção de liberar o jogador sem retorno financeiro. Dentro do Flamengo, há quem diga que essa movimentação toda é mais ruído de mercado do que algo concreto. Até porque o clube já tentou, em outras janelas, trazer de volta nomes como Wendel e Claudinho, e o Zenit simplesmente travou. Os russos não cedem fácil. Eles podem, inclusive, deixar o jogador encostado sem se preocupar com o prejuízo. Então, embora o nome do Gerson seja sempre lembrado pela torcida e o sonho de um retorno exista, no momento, a avaliação interna é de que essa negociação é extremamente difícil. A prioridade do Flamengo, neste instante, é estabilizar o elenco atual, recuperar jogadores importantes e focar totalmente na Libertadores e no Brasileirão. O mês de outubro promete ser intenso, com semifinal continental e confrontos diretos no Campeonato Nacional. Felipe Luiz e os jogadores sabem que cada detalhe vai fazer diferença, e o torcedor, mais uma vez, será fundamental nessa caminhada. Porque quando o Maracanã pulsa, o Flamengo joga diferente. E olha, o primeiro jogo da semifinal da Libertadores já tem data marcada. Vai ser no Maracanã, contra o Racing, e a expectativa é de casa cheia. O segundo jogo será na Argentina, e todo mundo já está contando os dias. O clima de Libertadores é diferente, a energia é outra, e o torcedor do Flamengo sabe muito bem o que é sentir o coração bater mais forte em noites de decisão. Outubro promete ser um mês daqueles em que o Mengão precisa mostrar o peso da sua camisa, o talento do elenco e, principalmente, a raça que faz essa torcida acreditar até o último minuto. E a preparação para esse duelo com o Botafogo segue intensa, com o Flamengo tentando ajustar todos os detalhes para evitar qualquer surpresa desagradável. Felipe Luiz tem trabalhado pesado o posicionamento defensivo, porque o time vem sofrendo com bolas paradas e contra-ataques. O foco é manter a posse, controlar o ritmo do jogo e impor o estilo de jogo que o torcedor gosta de ver, aquele Flamengo que toca, acelera, pressiona e sufoca o adversário até achar o gol. O elenco sabe que esse clássico tem um peso emocional diferente, e vencer o Botafogo fora de casa pode ser o ponto de virada que o time tanto precisa. Nos bastidores, o clima é de cobrança, mas também de confiança. A diretoria entende que a sequência recente não foi boa, mas também reconhece o esforço do grupo em tentar ajustar o que precisa.
O presidente BAP e outros dirigentes têm marcado presença constante no ninho, mostrando que o comando está junto, participando e dando respaldo. Isso é importante, porque num momento de oscilação, o que o elenco mais precisa é de estabilidade e respaldo. Felipe Luís, ainda novo na função de técnico, vem mostrando personalidade. Conversa olho no olho com os jogadores, cobra quando tem que cobrar e, ao mesmo tempo, procura valorizar o grupo, manter o ambiente leve. Um dos grandes desafios dele tem sido equilibrar o elenco, especialmente com tantos desfalques e pendurados. Eric Pulgar é uma peça fundamental na engrenagem do time, porque dá equilíbrio no meio e protege bem a zaga. A confirmação de que ele vai pro jogo foi recebida com alívio, já que sua presença ajuda o time a respirar com mais segurança. Já os casos de Alan e Dela Cruz seguem sob avaliação, e o departamento médico está fazendo de tudo para tê-los pelo menos no banco. O planejamento é não forçar ninguém, mas se houver condição mínima, eles serão relacionados. Nos treinos, Felipe Luís também tem insistido muito na bola parada ofensiva. O time tem conseguido criar, mas desperdiça muitas chances em lances de escanteio e falta lateral. Com Pedro, Bruno Henrique e Fabrício Bruno, o Flamengo tem poder aéreo para aproveitar melhor essas oportunidades. A ideia é fazer o time ser mais letal, porque no futebol de hoje quem não aproveita a chance acaba punido lá atrás. E o técnico sabe disso. Outra conversa importante que aconteceu nos últimos dias foi com Arrascaeta. Depois da confirmação do novo contrato, o uruguaio se apresentou mais leve, sorridente, e Felipe Luís já o enxerga como uma espécie de líder técnico e emocional do grupo. Dentro do vestiário, o uruguaio tem moral, fala pouco, mas quando fala, todo mundo escuta. Essa renovação, além do lado esportivo, tem um efeito simbólico muito grande. Mostra que o Flamengo ainda é o lugar onde os craques querem ficar, que o projeto é forte e que existe ambição de continuar brigando por títulos. E falando em ambição, o assunto Libertadores mexe com todo mundo no clube. Faltando pouco tempo para a semifinal, o clima é de contagem regressiva. A preparação já começou, mesmo com o foco no brasileiro. A comissão técnica estuda o Racing nos mínimos detalhes, analisa vídeos, busca entender pontos fracos e padrões de comportamento do time argentino. Felipe Luís, por ser um técnico muito estudioso, gosta de montar planos de jogo com base em dados, e isso tem agradado os jogadores, que veem nele alguém que fala a mesma língua deles. Nos bastidores, a ansiedade é enorme. Todo mundo quer sentir de novo aquela energia de Maracanã lotado numa semifinal de Libertadores. O estádio vai pulsar, e o elenco quer chegar nessa partida com moral, embalado por vitórias no Brasileiro. Por isso o clássico com o Botafogo ganhou ainda mais importância. É o tipo de jogo que pode servir de combustível emocional. Vencer bem, convencer e mostrar intensidade pode reacender o ânimo de um time que sabe o que é ser campeão e quer provar de novo esse sabor. E quando o assunto é intensidade, ninguém representa isso melhor que Bruno Henrique. O atacante está mordido, quer responder dentro de campo e deixar tudo para trás. A multa da Conmebol foi um baque, mas também serviu como motivação. Ele quer calar os críticos com bola na rede. Felipe Luís sabe da importância desse tipo de jogador, e por isso tem preparado o time para jogar explorando justamente o ponto forte do Bruno, a velocidade pelos lados. Com ele e Cebolinha abertos, o plano é abrir espaço pro Pedro no centro e aproveitar o talento de Arrascaeta na criação. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol rubro-negro está em polvorosa após declarações fortes de Bruno Henrique envolvendo o jovem atacante Samu Lino. Em meio a treinamentos e conversas internas do Flamengo, o veterano não poupou críticas ao jogador, afirmando de maneira categórica: ele não tem nível para o Flamengo. A frase, dita em tom firme e sem rodeios, rapidamente virou tema de debate entre torcedores, comentaristas e nos bastidores do clube, gerando um burburinho que promete repercutir nos próximos dias. Bruno Henrique, conhecido por sua sinceridade e personalidade forte dentro e fora de campo, não costuma medir palavras quando acredita que algo compromete o rendimento do time. Nos últimos tempos, Samu Lino vinha sendo observado como uma promessa em potencial,
mas parece que ainda não conquistou a confiança total de seus colegas mais experientes. A declaração do atacante veterano, portanto, soa como um alerta, ou até mesmo um desafio para o jovem mostrar serviço, mas também gerou comentários acalorados nas redes sociais. Torcedores mais exaltados chegaram a se dividir entre quem apoia a posição de Bruno Henrique, valorizando a experiência do camisa 27, e aqueles que defendem o talento de Samu Lino, pedindo paciência e tempo para o desenvolvimento do jogador. Nos bastidores, a situação é acompanhada com atenção. Alguns membros da comissão técnica se mostram cautelosos, enquanto outros enxergam na crítica uma oportunidade de motivação para Samu. Rumores indicam que o próprio clube estaria estudando maneiras de lidar com a situação de forma estratégica, evitando que o atrito se torne público e prejudique o ambiente no vestiário. Ainda assim, ninguém consegue ignorar o impacto que a declaração de Bruno Henrique já causou. A imprensa esportiva especula se esse episódio pode influenciar a titularidade de Samu Lino nos próximos jogos ou até mesmo o ritmo de sua adaptação ao time principal. Entre os torcedores, o debate é intenso. Alguns enxergam na crítica do veterano um reflexo da competitividade do Flamengo, onde apenas os melhores conseguem se firmar. Outros, mais cautelosos, acreditam que as palavras podem gerar um clima tenso e prejudicar a evolução do jovem atleta. Nas redes sociais, hashtags e memes surgem quase que instantaneamente, transformando o comentário em um dos assuntos mais comentados do universo rubro-negro. Enquanto isso, Samu Lino mantém-se discreto, mas fontes próximas ao jogador indicam que ele estaria determinado a provar seu valor e responder às críticas dentro de campo. Se conseguirá ou não reverter a opinião de Bruno Henrique, só o tempo dirá, mas o burburinho já tomou conta do Flamengo, garantindo que o assunto não saia das conversas do torcedor nem dos corredores do clube. Uma coisa é certa, a pressão sobre o jovem atacante acabou de aumentar, e todos os olhos estarão voltados para suas próximas atuações. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!